Aliás, os desdobramentos dessa mega operação no Rio de Janeiro acenderam também um alerta importante, que é a possibilidade de classificar facções criminosas como organizações terroristas. Segundo a Polícia Federal, essa mudança poderia abrir margem para interferências internacionais na segurança pública aqui do Brasil. A repórter Vitória Abel tem os detalhes. Os investigadores da Polícia Federal avaliam que existem riscos de intervenção de forças internacionais no país, caso as organizações criminosas sejam consideradas como terroristas. Um projeto de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil, com a mudança na classificação das facções, teve urgência aprovada em maio deste ano na Câmara dos Deputados, mas não avançou no plenário. Para os investigadores da PF, classificar organizações criminosas como terroristas poderia abrir brecha para que outras nações, como os Estados Unidos, que têm programas antiterrorismo, possam começar a interferir em ações no território nacional. O presidente americano Donald Trump tem utilizado a atuação do narcotráfico na Venezuela, por exemplo, como justificativa para ordenar investigações da CIA no país, além de avançar com forças militares nas proximidades do território venezuelano. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que iria deixar o cargo para relatar a matéria na Câmara, mas ainda não há previsão do presidente Hugo Motta pautar a matéria na casa. As facções seriam consideradas terroristas quando realizassem, por exemplo, controle territorial. Para este crime, a pena começaria em 12 anos de prisão. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, defendeu a matéria. Passou da hora de que nós deixemos o assunto de segurança pública por questões ideológicas ou partidárias e passe a ser um assunto de Estado. Para enfrentar o crime organizado, somente um Estado ainda mais organizado. O projeto antifacção do governo federal também prevê o aumento de penas para quem participar ou liderar organizações criminosas. A matéria ainda traz a obrigação de operadoras de telefonia e bancos de compartilharem dados de suspeitos. Apesar de ser uma prioridade para o governo Lula, a matéria segue parada na Casa Civil, sem previsão de chegar ao Congresso Nacional. O líder do PT, Lindbergh Farias, defendeu que se crie uma força-tarefa de investigações no país e disse que o governador Cláudio Castro tem medo de outra proposta do governo Lula, a PEC da Segurança. E a nossa ação, a ação do governo federal, vai ser no sentido oposto deles. É montar uma força-tarefa de inteligência, de investigação. E eu quero dizer que eu sei o motivo do governador Cláudio Castro ser contra a PEC da Segurança. É porque a PEC da Segurança dava autonomia para a Polícia Federal. A PEC da Segurança prevê a centralização de operações contra organizações criminosas na Polícia Federal, além de tornar constitucional o Sistema Único de Segurança Pública, que poderá trazer cadastros de criminosos e boletins de ocorrência em um único local. Na semana passada, a Câmara aprovou projetos que endurecem penas para homicídios de policiais e criam o crime de domínio das cidades, prática conhecida como novo cangaço. De Brasília, Vitória Abel. Nós já temos aqui a participação dos nossos comentaristas de hoje, José Maria Trindade e o Cristiano Beraldo. O Zé Maria está com a gente já, o Cristiano se junta daqui a pouquinho. E vou começar, Zé, perguntando para você o seguinte, a respeito dessa ação toda, essa mega operação. Há pouco, Danúbia trazia a informação de que muitas entidades pregando que foi uma operação desastrosa, que não deveria ter ocorrido do jeito que foi, ou seja, repudiando a ação promovida pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E, por outro lado, tem essa discussão se equipara-se ou não facções atualmente no Brasil a grupos terroristas e que isso poderia prejudicar o Brasil e até ter uma possibilidade de ação de governos internacionais. É um momento de crise, é um momento extremamente delicado e, nesses momentos, né, Zé, surgem muitas ideias, muitas discussões, mas a gente não sabe até quando vai isso. E se essa população, que hoje é refém do tráfico, que hoje é refém de milícia, vai continuar ou não sendo refém, se o Estado estará presente ou não nesse cenário.
Porque daqui a pouco tem eleição e a impressão que dá é que se esquece tudo, até que a gente venha com uma outra crise. Bom dia, Zé. O Congresso funciona mesmo aos solavancos, né? Esse assunto de segurança pública se tornou prioridade, não porque os deputados são bonzinhos, mas porque estão, Nonato, de olho exatamente no ano que vem, ano eleitoral. Muito bom dia Soraya, bom dia Beraldo e bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, esse assunto, segurança pública, se transformou no ponto central dos debates em todo o país. Começou há 2 anos, né? Durante o debate ali das eleições municipais. O deputado Danilo Forte me disse, o autor desse projeto que a Bel citou aí, que no Ceará o crime organizado dominou, ao ponto de entrar na política. Me revelou que 47 prefeitos do Ceará estão envolvidos com crime organizado. Não é mais uma questão da cidade grande, mas cidades pequenas. O crime organizado ficou interiorizado. Esta é a nova realidade. Então, tem que ser encarado assim, como um problemão nacional. O Rio de Janeiro é apenas a vitrine, o lado grave que sangra e que todo mundo vê. Mas as pequenas cidades estão dominadas. Arraiais pequenos ali de 10 mil habitantes virou uma espécie de franquia, né? de várias facções que em determinado ponto se unem, outras são adversários, uma chega e conquista. Então é hora de tomar providência. Lá atrás, quando existia o Ministério da Segurança Pública, entendo que o governo, em vez de criar um ministério novo, deveria mudar o nome. Seria Ministério da Segurança Pública e da Justiça. Porque se tirar a segurança pública hoje do Ministério, fica a defesa do consumidor, índios e pouca coisa. E colocar alguém do ramo. O Ministério de Segurança Pública e Justiça, não Justiça e Segurança Pública, tem que ter alguém do ramo, né? Não mais um ministro que fala com o Supremo como antigamente. Hoje o presidente fala diretamente com os ministros do Supremo e pronto, não precisa de intermediação. É um momento grave e o Rio de Janeiro é apenas a vitrine. Eu estou insistindo de que o crime organizado tomou conta do país, em todas as cidades. No Rio é mais visível. Aí vem uma instituição tal, uma ONG tal, dá palpite, por assim dizer. É olhar esse quadro grave de corpos estendidos na rua, aos montes. Isso choca, mas ninguém sabe o que é a vida de um policial, o que é a segurança pública de um estado igual ao Rio de Janeiro, que está tomado por facções. Cadê a tal força nacional, né? Soberania? Cadê a soberania? Vai ter soberania nas favelas do Rio de Janeiro para ver, né? E como no Rio de Janeiro, outras capitais também estão sem soberania. Soberania já para todos os brasileiros. Beraldo, bom dia para você também ao Zé. Bom, a avaliação de alguns especialistas é de que a iniciativa, ou seja, a mega operação, não enfraquece as facções, né? Não desarticula o tráfico, que é o grande problema ali, né? Um dos grandes problemas. Mudaria algo na prática encarar essas facções como grupos terroristas? Bom dia, Soraya, Nonato, Zé Maria, bom dia, audiência que prestigia diariamente o Jornal da Manhã. Soraya, veja, é interessante a gente observar a preocupação que existe dessas instituições, essas ONGs, né, que estão aí se manifestando contra o governo do Rio de Janeiro, que fez o óbvio, que é combater com muita firmeza o crime organizado que tomou conta do estado do Rio de Janeiro, não apenas da cidade. Agora, essas mesmas instituições que estão muito preocupadas de colocar essas facções como grupos terroristas e, com isso, viabilizar a atuação de forças estrangeiras no Brasil, essas instituições, essas ONGs, recebem dinheiro de fora para ficarem fomentando no Brasil ideias estapafúrdias, como o fim da polícia. São ONGs financiadas pela Ford Foundation, pelo dinheiro do George Soros, com a Open Society, e por aí vai. Portanto, a presença estrangeira no Brasil já existe, só que ela está atuando contra o cidadão de bem. Isso precisa acabar. Uma pena que a operação tenha sido apenas na terça-feira. Era importante que a mesma operação que houve na terça tivesse acontecido também ontem, tivesse acontecido também hoje, acontecesse amanhã e por aí vai. Sabe por quê?
porque senão esses mais de 100 criminosos que foram eliminados pela polícia porque ousaram segurar armamentos de grosso calibre contra a polícia brasileira, outros ali que foram presos, todos esses serviriam de exemplo para que jovens não entrassem para o mundo do crime, para que ficasse muito óbvio que o caminho do crime é o caminho da morte. Mas isso não existe no Brasil. O que existe é esse acobertar, essa proteção excessiva que não faz absolutamente nenhum sentido, a menos que haja um interesse escuso muito forte. Aí eu entro na resposta da sua pergunta, Soraya. O problema não é mais o tráfico de drogas. O que essas facções criminosas querem é o domínio territorial. E aí a gente chega onde o Zé Maria abordou, é a falta de soberania. Como é que alguém diz defender o Brasil, mas não quer que haja uma ação efetiva e dura contra grupos criminosos que dominam milhares de áreas pelo Brasil, onde o poder público não entra, onde não há lei, onde não há Supremo Tribunal Federal, onde não há presença do Estado, onde esses grupos podem cobrar por absolutamente tudo, não apenas a droga. Eles cobram pelo acesso à internet, o acesso à água, o acesso à energia elétrica, eles cobram uma mensalidade dos comerciantes e ganham muito mais dinheiro com isso do que com a droga. Portanto, a estratégia do crime organizado hoje é a estratégia de ocupação territorial. Quanto mais eles ocupam áreas, e como o Zé trouxe aqui, estão muito fortes, cada vez mais fortes no interior, menos soberania existe no Brasil. E nós, os cidadãos de bem, vamos ficar o quê? De braço cruzado assistindo?